Ok. Bem, então vamos lá. Então, vamos para a nossa segunda partezinha, peritos e perícias, né? Já saímos do Código de Processo Civil do artigo inicial, 145, 146 e 147, e já demos um salto agora. Para onde agora? Para o 420, né? O 420, nós vamos até o 443. Vamos ver se a gente vai até o 439, né? Depois de dar um descansinho e fazemos 440 até o 443, tá? Então vamos embora. Estamos aqui no Código de Processo Civil, artigo 420, e aí da prova pericial. Vamos falar um pouquinho da prova pericial. A perícia é um meio de prova, né? É um meio de prova. Tanto serve para ajudar a defesa do réu, como serve também para o reforço das alegações do autor, né? Muitas vezes eu via, cheguei a ver quando eu fazia perícia, uma perícia do réu, foi do réu, não me lembro bem. A própria perícia que ele contratou veio derrubar ele mesmo, né? Então, a perícia, de certa maneira, a perícia ela não pode ser nem de um nem do outro. No fundo, a perícia é do juízo. Do juízo. É como se fosse um testamento, uma testemunha técnica. Assim como a testemunha não pode testemunhar a favor de ninguém, e sim as suas alegações é que são aproveitáveis por uma ou por outra parte, mas a testemunha tem compromisso com a verdade, a testemunha tem compromisso com o Estado, né? E falar a verdade. Por isso que é crime falso testemunho. Assim também a perícia, ela funciona como se fosse uma testemunha. A perícia, ela não pode ser favorável nem a uma nem a outra. A perícia é perícia. Ele falou e aconteceu. E ponto. Deu para entender? A perícia tem compromisso com a verdade técnica e nada mais. Por isso que ele presta compromisso, o perito oficial. Ou o perito que não é oficial. Porque o perito oficial ele não precisa prestar compromisso. Logo, ele já tem compromisso com o Estado, ele é oficial, né? Então vamos lá, a prova, 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Não é muito completo esse artigo, na verdade, o que ele quis dizer é que o simples exame de alguma peça pode ser uma vistoria de alguma circunstância, pode ser uma avaliação, né? Não um julgamento, né, mas uma avaliação completa. Ou seja, a perícia ela pode ser utilizada no juízo para fazer tudo aquilo que for necessário para esclarecer uma circunstância dentro da máxima precisão possível. Às vezes não é possível. Então, por isso que a prova pericial, ela consiste no exame de alguma peça, na vistoria de alguma circunstância, ou então uma avaliação, quase como se fosse um julgamento pericial, né? Mas isso aí não importa aqui. Pois bem, o juiz vai indeferir a perícia. Então, olha só que coisa, o juiz indeferindo uma perícia. Quem é o juiz para indeferir uma perícia? Tá. Que dentro da razoabilidade, o juiz é capaz de perceber, como qualquer ser humano, de que esta perícia não guarda o mínimo de razoabilidade. Imagina que um perito vai dizer para o juiz que determinada leve escoriação na testa de um fulano, ele, isso aí deve ter sido uma agressão brutal de um urso feroz. Pô, se quiser testar, deixa o urso te pegar. E vê se vai fazer só uma escoriaçãozinha na tua testa. Então não tem razoabilidade. Então quando ele fala assim, o juiz vai indeferir uma perícia, é que ele tem o poder de indeferimento, por quê? Não por conhecimentos técnicos,
Mas ele tem o poder de indeferimento porque ele, naquele momento, ele é uma pessoa padrão normal, um ser humano normal. Ele avalia e diz, ó, isso tem alguma coisa errada. Ou então, quando ele diz, olha, a prova do fato não depende de conhecimento especial e técnico. Para que eu vou receber uma perícia no processo se essa questão não depende de nenhum conhecimento técnico? Qualquer pessoa pode ser facilmente observadora e julgadora daquela circunstância ou daquele fato, né? Não precisa de um perito. Nesse momento ele pode indeferir, não por uma perícia absurda, mas ele pode indeferir por ser um fato que não justifica o chamamento de um perito a participar daquele processo. E se for também desnecessário em vista de outras provas produzidas, quer dizer, já há elementos de prova daquela circunstância, para que perícia? Então ele vai indeferir a perícia. E também quando for uma verificação impraticável, quer dizer, alguma perícia em alguma circunstância que não há como ser praticada a perícia, né? Vai ser indeferido. Imagina que alguém queira que se faça uma perícia num parafuso enferrujado no fundo do mar a 32 quilômetros de profundidade. Eu não sei se eu iria, não. Não sei. Portanto, é impraticável. Impraticável. Então, nesse artigo, que ele é um pouco reduzido, ele pode ser um pouco mais expandido. Quer dizer, o juiz indeferirá a perícia. Diz, olha, não quero perícia aqui. Ou eu não aceito essa perícia. Porque ele pode, na prova do fato, não depende de conhecimento especial, para que perito? Né? É desnecessária, porque já tem outras provas, para que perícia? Né? Ou então, periciar isso aí é impossível, cara. Né? Então ele pode indeferir. Qual a questão de prova aí? Sabe, o juiz pode indeferir uma perícia? Claro que pode. Basta ler esse artigo aí. Não é tão complicado assim. O artigo 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Isso já tínhamos comentado na outra linha passadinha, né? Ok. Lógico que o juiz não tem como fixar um prazo, mas ele vai fixar porque tem que ser o critério de razoabilidade e proporcionalidade. O juiz é um homem inteligente, né? Ele sabe que uma determinada perícia possa ser mais demorada ou menos demorada, né? Ele pode pedir um pouquinho de celeridade ao juiz, ele tem esse acesso, lógico que tem, né? Agora, é claro que quando ele diz vai fixar o prazo, há que se esperar que o juiz fixe o prazo tendo conversado com o perito. Diz, olha, quanto tempo você precisa? Eu preciso de um mês. Então, tá bem, um mês. O perito falou, eu preciso de um mês para fazer essa perícia. O juiz pode falar, te dou 2 dias? Não pode. Por isso ele tem que negociar sim, porque senão esse artigo não tem como ser atendido, não terá nenhuma eficácia. Né? Então, o juiz nomeia o perito, sim, fixa também ali, no processo, o prazo fixa. Como que ele fixa? Ele fixa porque ele conhece já o dia a dia das perícias e tudo. Então, ele conversou com o perito, organizou com ele o tempo necessário para fazer a perícia. Qual a pergunta aqui para o concurso aqui é saber se quem fixa o prazo, se seria o perito ou seria o juiz. Quem fixa o prazo é o juiz. Incumbe as partes, parágrafo 1º, incumbe as partes, quer dizer, ao réu e ao autor, dentro de 5 dias, contado a intimação do despacho da nomeação do perito, fazer o quê? Quer dizer, o juiz, olha, nomeie-se os peritos, beleza. Da intimação desse despacho, né? Desse despacho, as partes terão que indicar o assistente técnico. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é entre aspas, o perito do autor e o perito do réu.
Por que não se usa esse nome? Porque o perito é aquele cara que ele não está atrelado a nenhuma parte. O perito está atrelado à justiça, ao Estado. Ele tem compromisso com a verdade e não com quem. Mas aqui ele diz que cabe às partes, né, indicar o seu assistente técnico. É muito comum que o assistente técnico tente forçar uma barra, né? Daí não receber esse nome de perito, né? Não só ele vai apresentar as partes, o autor e réu vai apresentar o nome do seu assistente técnico, como também vai já apresentar os quesitos. Quando o réu ou o autor apresenta os quesitos, que serão apostos aos autos processuais, eles já fazem perguntas para derrubar outra parte mesmo. Eu respondi muitas questões periciais assim. Responder os quesitos. O assistente técnico tem um certo envolvimento com a parte réu ou a parte autora, né? A tendência é fazer perguntas que derrubem as alegações do autor ou que provem a culpa do réu, né? No parágrafo seguinte, que quando a natureza do fato permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição do juiz e do perito e dos assistentes por ocasião da audiência, da instrução e julgamento. Ou seja, não precisa esses quesitos todos, basta na própria audiência haver essa troca de perguntas e respostas. E aí o juiz poderá ter aí uma avaliação baseada nesse debate técnico entre as partes, né, envolvendo os seus assistentes técnicos. Isso aí é natural. O artigo 422 diz: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Perito. O perito. Porque o perito que se fala aqui é o perito do juiz, é um perito oficial, é um perito designado pelo juiz, mas é um perito oficial. E se ele é um perito oficial, ele não precisa prestar compromisso, ele já é do Estado, ele já tem compromisso com o Estado. Agora, os assistentes técnicos são de confiança da parte, réu ou autor, não sujeitos a impedimento ou suspeição. Por quê? Porque aqueles, entre aspas, peritos do autor e perito do réu, chamados assistentes técnicos, né? Eles, na verdade, eles têm um liame comportamental defensivo, um liame comportamental agressivo, né? Porque um, de certa maneira, defende outra parte, né? Agora, o perito não. O perito que o juiz nomeia é um perito oficial, esse não precisa prestar compromisso. No 423 diz assim: o perito pode excusar-se, olha lá, ele pode negar, né? O perito pode excusar-se ou ser recusado, né, por impedimento ou por suspeição. Ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará um novo perito. Então veja, o que está se falando aqui, se a uma parte indicar um determinado assistente técnico, ele poderá sofrer impugnação da outra parte. E aí o juiz vai julgar essa impugnação. Mas essa impugnação não pode ser em relação à suspeição ou impedimentos, porque isso caberá ao próprio assistente se colocar como impedido ou se colocar como suspeito. É claro que ele, se nesta omissão ele vier a causar dano
pela sua perícia, por ser uma perícia falsa, incapaz de produzir verdades, lógico que ele responderá civilmente a quem ele causar prejuízo. No artigo 424, quer dizer, o perito pode ser substituído quando? Quer dizer, admite-se o perito pode ser substituído quando? Ele não tem conhecimento técnico ou científico. Não é confuso isso, gente? O perito é substituído porque não tem conhecimento técnico, então por que ele é perito? Ou porque foi nomeado? O perito pode ser substituído. Sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que ele foi assinado, tudo bem. O cara não cumpriu no prazo, vão substituir. O cara é bambambam, sabe tudo, tal, mas o cara foi para Nova York, só vai voltar daqui a 4 meses, está descansando com a noiva. Né? O juiz pode substituir, porque aí é óbvio, não tem motivo legítimo isso para deixar de cumprir o encargo. Agora, porque carece de conhecimento técnico ou científico, quem é que julga isso? Quem é que julga o conhecimento técnico do perito? É confuso isso. Então eu acho que o perito pode ser substituído quando as partes alegarem isso, nas suas impugnações. Né? Agora, tem como o juiz julgar o pouco conhecimento. Não pode. Em todo caso, está lá na lei. Se está lá na lei, minha mãe, é isso que tu vai responder. Olha lá, o perito pode ser substituído? Pode, claro que pode, excelência da banca examinadora. Claro que pode. Ele pode carecer de conhecimentos técnicos ou científicos. Ou então ele está passando do tempo excessivamente, não faz nada, ele deixa de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. E a banca examinadora ele vai dizer: parabéns, meu filho, parabéns, mas se ele pedir explicações disso, você não vai saber dar. Quem é que diz que o perito não sabe nada? Não está qualificado? Não sei. Mas, de qualquer maneira, vale a pena aí a lembrança dessas perplexidades. Então, eu falo a coisa, mas você tem que responder o que está na lei, tá certo? O perito pode ser substituído, sim, quando ele desconhecer tecnicamente ou desconhecer cientificamente. Ou então, ultrapassar o prazo que para ele foi dado para a perícia. Mas vem um parágrafo único que diz o seguinte: olha, mas no caso previsto no inciso 2, qual é o 2? Passar o limite do tempo, né? O juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional do camarada, né? Podendo ainda impor multa. Quer dizer, quando o camarada, sem motivo legítimo, ultrapassa o prazo, ele responde civilmente também, mas desde que ele cause dano. Porque lá na sua corporação profissional, ele poderia dar explicações. Não, estava muito cansado, estava doentado, né? Eu precisava de mais tempo, mas ele tem que estar justificando isso. Porque se ele não justifica isso ao juízo, aí é como se fosse uma ultrapassagem de tempo, é uma forma que não respeita o juízo e as necessidades processuais das partes, que buscam rapidamente solução da sua lide, né? Então, é só para lembrar aí que, se formos ler o parágrafo todo, diz assim, ó, no caso previsto no inciso 2, que é esse negócio de passar o tempo demais e tal, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixar a tempo, tendo em vista o valor da causa, que o valor da causa é a base de cálculo para essa multa, né? E possível prejuízo, se houver prejuízo, também o prejuízo causado às partes também é uma base de cálculo para a multa, para impor a multa ao perito, tá? Decorrendo do atraso do processo. Então, quando perguntar, o perito passou do tempo, não justificou, não é legítimo esse atraso temporal. O juiz pode impor multa, pode, baseado em quê? Qual a base de cálculo do juiz?
ou prejuízo causado à parte, ou então, como está aqui, fixado também o valor da causa. Não é? Muito bem. O artigo 425 diz assim, Código de Processo Civil, artigo 425. Poderão as partes apresentar durante a diligência quesitos suplementares. O que é isso? É que o perito está respondendo aos quesitos, surge uma circunstância superveniente à perícia, e aí eu preciso partir para fazer uma nova perícia em cima da perícia, como fosse uma perícia incidental. E aí eu preciso, com essa perícia incidental, ajuda a minha perícia principal. Tá? Então é assim, no caso previsto no inciso 2, que esse é atraso, o 425, desculpa, né? 425. Poderão as partes apresentar durante a diligência, que é a diligência? Essa é a pesquisa do perito, né? Quesitos suplementares. Qual a pergunta? A pergunta seria, peraí, mais uma vez feitos os peritos, não pode, aos quesitos não se pode mais alterá-los. Não. Alterá-los não, menos que você justifique, mas pode fazer outros quesitos suplementares, porque eles ajudarão a concluir toda a perícia. Tá? Se você for fazer uma analogia, esquece o que eu estou falando, finge que eu estou falando isso. É que fosse uma analogia, a ação principal e uma ação incidental. Né? Então, o julgamento da ação principal depende da ação incidental. Mesma coisa, há uma perícia em curso, diligência. Há uma perícia em curso e no transcurso dessa perícia eu preciso de fazer uma nova perícia complementar, né? Ou, nesse caso, novos quesitos suplementares. Eu preciso desses quesitos para que toda essa nossa pesquisa pericial se aproxime o máximo da verdade. Então, é isso aí, poderão as partes apresentar durante a diligência dos peritos vários quesitos ainda suplementares, mas isso, evidentemente, vai ter que ser justificado. Né? Da juntada dos quesitos aos autos, dará o escrivão ciência à parte contrária. O que está dizendo o seguinte? Quando há quesitos suplementares ou complementares, intervenientes, vamos chamar assim, é preciso que a outra parte tome conhecimento desses novos quesitos e até questione se for possível. Então, os quesitos suplementares são questionáveis pela parte oposta. Muito bem. A gente para aqui, toma mais um cafezinho e volta para o 426 em diante, né? E vamos caminhando devagarzinho, tá bem? Vamos lá.